Eu tive uma conversa dessa com o Rodrigo Silva, meu irmão. Aí... Esse daí é outro que gosta muito cara, também. Se quiser marcar um dia com ele aí, tô dentro. Existem... É claro que o português, ele vem de um tronco de línguas totalmente diferente do hebraico, né? O hebraico é uma língua semítica, né? Do ramo ali do Sem. Sem era o nome de um cara, né? E Shem. tu sabe, né? Tu estudou linguística. Exato, né? Mestrado, doutorado em linguística foi por causa desse prazer que eu tenho, né? Desse gosto. Português é uma língua latina, né? São troncos diferentes. Francês também, língua latina. Mas tem várias... E o inglês é anglo-saxão. Mas tem várias ideias, cara, entre o hebraico e o inglês que são muito parecidas. Isso é um mistério. Por exemplo, a gente fala assim, what é o quê? O what é como se fosse assim, cara, o desconhecido, eu não sei, né? O conceito, o arquétipo, é algo, o desconhecido. E aí, quando você bota o ER, você teria a intensidade, né? Como se fosse tall, taller, né? O what seria o quê? Se você bota o ER, ficaria water, água, adaptando a ideia. Ou seja, a água seria o plural do desconhecido, ou o plural da palavra porquê, da pergunta porquê. São vários porquês. Se você tem um porquê, quando você olha para o mar, aí são vários porquês. Entendi. Tipo, isso aqui eu não sei, ali eu não sei nada, meu irmão. E aí, o que você vê em hebraico? Em hebraico, mar é o quê? Em hebraico, o plural pode ser im ou ot. Então, assim, pai, av, os pais, avot, o ot. Só que pode ser im também, dependendo da palavra. Então, ma é o quê? Se você pega ma, que é o quê, bota no plural, é maim, que é água. Então, curiosamente, em inglês, água é o plural de o quê, em hebraico também. No caso do hebraico, a gente entende. Por quê? Porque o povo de Deus ali, na Bíblia, ele é um povo do deserto, cara, não são navegantes. Navegantes são os fenícios. Então, o mar, para eles chamam o mar de Yam. Yam é uma palavra que significa também caos, por causa do rebuliço das ondas e o perigo dos seres monstruosos que tinham no mar, né? No livro de Salmo fala, por exemplo, do monstro Leviatã, monstro Raabe, o Behemoth, são monstros que moravam ali no mar, né? Então, eles olhavam para o mar com muito respeito, muita cautela, pensando, cara, eu não manjo nada disso aí. Pra mim, isso aqui é um desconhecido, né? Esses monstros aí marinhos que são citados, eles são citados literalmente como monstros marinhos na Bíblia ou como... Seres espirituais, né? Ou algum tipo de ideia... Acho que as duas coisas. Por quê? Jó, por exemplo, no livro de Jó, ele fala sobre o Behemoth, que é considerado um espírito maligno, um anjo caído. Só que ele vai falar assim, a sua cauda é como o cedro do Líbano, que com a cauda ele derruba uma árvore. Aí os caras falando assim, poxa, será que ele tá falando uma espécie de um dinossauro, né? Aquele dinossauro que tinha uma cauda gigante. Então começa esse tipo de conversa. Será que Jó tá falando sobre dinossauros? Porque, na verdade, o livro mais antigo da Bíblia, assim, o que tem uma origem mais ancestral, é o livro de Jó. Os caras pensam... não é Gênesis, não. Gênesis, Moisés escreve bem depois, né? Pra quem acredita que Moisés escreveu, eu acredito, né? Claro que na faculdade de teologia eles vão te falar que é mentira, mas eu não concordo muito a quem com isso, eles não. atribuem? Os caras foram escrevendo e botando o nome lá. Pô, escrevi um livro aqui, maneiro. Mas como ninguém me respeita, eu vou falar que foi Jó, né? Vou falar que foi Moisés. Entendi. A ideia seria essa, né? Até os evangelhos apócrifos, né? Evangelho de Maria Madalena, evangelho de, sei lá... Esses evangelhos foram surgindo na época que algumas igrejas tinham os seus evangelhos. Aí as outras igrejas Sambari inventaram os evangelhos e falaram, não, esse evangelho aqui é o evangelho de Bartolomeu, esse é o evangelho de Natanael. Você fala, pô, mas esses caras não escreveram. Não, a gente teve acesso, é para dar um up na igreja. Né? Então esses apócrifos aí, em geral, tu acha que é tudo Sambari? É Sambari pra caramba, meu irmão, na minha opinião, não tem... A doutrina é toda empenada, não tem muita comprovação com outros documentos, né? Porque os caras não fizeram um teste nele de carbono, não, ele é antigão, ele é antigaço, mas a autenticidade da doutrina é que fica permeada, porque
você vai ver que não bate com as outras coisas que estavam sendo faladas, entendeu? Por exemplo, a gente tem os livros que são do Antigo Testamento, que são diferentes da Bíblia protestante, né? A católica tem mais livros. Mas você pega, por exemplo, o livro de Tobias, você vê, assim, o anjo chega para Tobias e Tobias estava passando perto de um lago, aí um peixe, não sei qual tipo de peixe, pulou para fora do lago e tentou comer, devorá-lo. Aí ele segurou o peixe e matou o peixe. Ele estava indo embora, aí o anjo Rafael aparece e fala, não vai embora não, tá desperdiçando uma grande oportunidade. É oportunidade de quê? Se você pegar o fígado desse peixe aí, fizer queimar, misturar com não sei o quê, você faz uma poção para expulsar demônio. Fica um negócio meio de feitiçaria, entendeu? Entendi. Então as doutrinas não batem com o resto do que já tinha na parada, que isso era coisa que era condenável, entendeu? Então fica uma coisinha meio tosca, né? Fica meio tosco. É claro que os caras vão falar, não, a galera pegou só o que já confirmava a doutrina, né? Porque a Igreja Católica, ela quis pegar só as coisas que confirmavam o que ela queria passar. Cara, se fosse assim, a Bíblia não tinha todas as passagens que são problemáticas para a Igreja Católica. Pô. Como, por exemplo, a ninguém na terra chamei de vosso pai, porque um só é vosso pai que está no céu. Pô, padre é pai e papa também. Isso está na Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Quem almeja o episcopado é ser bispo. Quem quer ser um bispo, excelente obra almeja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, não dado ao vinho, marido de uma mulher, porque se ele não souber governar a sua casa, como governará a casa de Deus? Diz que o cara tem que ter família. Aí você fala, pô, se fosse para tirar o que é inconveniente, a igreja tinha tirado essas paradas, pô. A ideia não é essa. Eu acho que tem mais coisa acontecendo. É claro que você pega os grandes estudiosos sobre manuscritos de Bíblia, muitos, é claro, vão falar a Bíblia é totalmente manipulada, mas você tem outros que falam, cara, você tem manuscrito escrito ali na região de Israel, o outro escrito lá na África, os caras estão falando a mesma coisa, numa época que era muito difícil tu combinar o que é que tu vai falar, né? Então, assim, e a Bíblia é legal, que o Novo Testamento é bem honesto com isso, que tem quatro evangelhos contando a mesma história, por óticas diferentes, né? Muda um pouco a ordem, tem detalhes que são um pouquinho diferentes, mas você vê que... São os 4 primeiros livros? São os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é interessante pra caramba, né? Porque tem essa honestidade. A Bíblia, cara, a gente estuda... Não sei se chegou a estudar literatura contemporânea e tal, essas coisas. Um pouco. Que você vai ver assim, cara, James Joyce. Uma literatura loucaça, né? Monólogo interior, o livro inteiro. Livro fora da ordem cronológica, né? As coisas vão acontecendo em ordem diferente. Quem gosta de brincar com isso, cara, tem um livro do cubano Julio Cortázar, que se chama Rayuela, que é jogo de amarelinha. Sabe o jogo da amarelinha, que você tem que pular algumas casinhas? Cara, você pega esse livro, Jogo de Amarelinha, você lê ele do início ao fim, beleza. Maneiro pra caramba. Aí tem uma tabelinha mandando você pular algumas páginas. Você pula as páginas, vira outra história totalmente diferente. Mó loucura, Genial, né? Genial, cara. Não é coisa de gênio? Coisa de gênio. Cara, a Bíblia é assim, porque a Bíblia, os livros não estão na ordem cronológica, é mó loucura. Ou seja, ele não é um livro linear, não é um livro cartesiano, não é um livro óbvio. Ele é não linear, igual esses filmes que no final volta pro início, entendeu? Que todo mundo fala, caramba, genial essa ideia, né? Que o Quentin Tarantino teve no Pulp Fiction de começar e terminar o filme na mesma situação. Você fala, pô, a Bíblia já era assim, pô. E existe um jeito melhor pra você começar a ler a Bíblia? O cara nunca leu a Bíblia, mas ele tá ouvindo isso aqui agora e ele se interessou em ler a Bíblia. Legal. Pelo que você tá falando aí, tem tanta nuance que, no mínimo, vai ter que ler mais de uma vez, né? É bom ler todo dia, né? Pra dar um gás, você né? É pastor, você tem que dizer isso aí, né? Não, mas é interessante, cara, que você tá lendo ali, a Bíblia tá falando contigo, né? Você tá recebendo mensagem, você tá entendendo seus problemas. Por isso que, na verdade, Bíblia é um nome grego, né? Que é Tavivlia, em grego, significa os livros. Vem de Tovivlos, ou Biblos, por isso que é Bíblia, né? Biblioteconomia, bibliografia, porque é Biblos, mas não fala Biblos em inglês, fala Vivlos, porque o B tem som de V, né? É igual tipo espanhol, né? Que o cara fala Victor em vez de Vitor. Então, no grego é assim que se fala. Então, Tovivlos é o livro. Então, esse livro é o livro dos livros. Tá, a Bíblia é outro livro. É o fundamento do mundo ocidental, meu irmão. É o fundamento. Ainda que o cara fale que não é, mas pô.
Não, né? sim. Não, muita gente diz que não é, que isso aí, não, o cristianismo e o judaísmo tiveram importância nenhuma, entendeu? Você fala, pô, meu irmão, teve. você tem uma forçação de barra terrível, né? Você pode gostar ou não, você pode achar bom ou não. Cara, se você pega um livro de um indiano chamado Vishal Mangavaldi, é legal porque o cara é indiano, né? Ele não é europeu. E quando ele conheceu a Bíblia, ele foi estudar a Bíblia, sendo um cara de origem indiana, ele falou, cara, esse é o livro que formou o nosso mundo. E ele escreveu um livro com esse nome, O Livro que Formou o Nosso Mundo, que é genial, sensacional. Tem um livro chamado Domínio também, que vai mostrar como a Bíblia é o fundamento de todo pensamento contemporâneo, de tudo, né? E é claro que quem não gosta muito disso, sabe que para você derrubar o mundo ocidental, você tem que derrubar a cultura cristã. É por isso que o cristianismo é tão atacado, né? Porque o cristianismo é a infraestrutura que criou e sustenta toda essa ideia que a gente tem no Ocidente de direito natural, né, a democracia, a ciência vem do cristianismo, cara. Isso não tem... É meio óbvio, né? Não é por acaso surgiu na Europa, porque a Europa era cristã.